Gente, eu vou te falar um negócio. Eu tenho meditado sobre isso, eu não estou conseguindo passar das 3 primeiras estrofes desse assunto aí. Estou falando sério. Essa semana eu estava ouvindo um outro pastor falando sobre esse detalhe. Ele me fez ver algo bem interessante. Eu comecei a olhar para lá, olhar para cá. Esse é um assunto, gente, tão importante. Se nós tivéssemos eu creio que o Espírito Santo está fazendo isso, né? Crescendo essa compreensão de dentro. Não é com a cabeça. A nossa cabeça não entende isso. Pastor, como é que eu confesso a minha vitória passando nessa situação? Claro, você está me dando uma resposta da sua cabeça. Ó infeliz. Mas eu sou crente. Então, se você é crente, você tem que trabalhar com o teu espírito. Você tem que trabalhar com o teu coração. Deixa eu acrescentar algo aqui. Eu vou parar nessa terceira estrofe, não quero nem saber, mas vou acrescentar alguma coisa. Gente, entenda uma coisa. Quantos aqui são novas criaturas? Levanta a sua mão. Tem certeza disso? Ok. Então nós só somos novas criaturas, nós nascemos de novo no mundo do espírito, da vida. Esse livro é o livro da vida. Esse livro são as leis de Deus, é Deus, como Ele trabalha no homem. Esse livro é um livro para ser operado nesse mundo para nos dar vitória. Está escrito lá, abra lá, Romanos 1, verso 17, o justo viverá pela fé. Em outras palavras, o justo, que somos nós, as novas criaturas, não está escrito que é qualquer pessoa, está escrito qualquer pessoa viverá por fé. Não. O justo, o qualificado, a nova criatura, aquele que nasceu de novo, viverá crendo nas verdades de Deus. Viverá crendo e executando os princípios do reino, em outras palavras. Como é que nós operamos dessa maneira? Com o coração, crendo e se posicionando de coração, porque cremos. Isso é uma escolha. Quando está escrito justo viverá por fé, não é um sentimento, isso é uma crença, isso é uma escolha. Como nós vivemos nesses dois mundos, porque nós temos que, vamos dizer assim, trazer o mundo do espírito, dessa verdade, para esse mundo natural. Eu tenho essa parte, você também, que é a nossa carne. É a parte natural, da qual eu olho, eu vejo, eu ouço, eu sinto, e isso tem uma ligação, isso traduz algo, conclui algo, mostra algo para mim. Mas Deus já nos ensina, através da sua palavra, que eu não posso viver nesse mundo dentro dessa área, da área da naturalidade. Porque se eu viver apenas olhando, pensando, raciocinando com aquilo que eu tenho e vejo, eu não vou avançar, eu não vou ver resultados de Deus. Vá lá em Provérbios 3, verso 5, diz lá, confia, Elinho, no Senhor de todo o teu espírito. O espírito recriado, ele foi criado, gente, para viver de verdades. Alguém está pegando isso? Eu não estou falando nada novo, eu só estou repetindo e colocando coisas no teu coração que pode cair uma ficha legal. Depois a gente cair nessa questão da boca. Mas aí está escrito, confia no Senhor de todo o teu coração, do teu espírito recriado, que está ligado à verdade, está ligado à palavra do reino, à vida. E Elinho, e não te apoie no teu entendimento, olha só, não te apoie nas conclusões naturais da tua cabeça, daquilo que você vê, daquilo que você sente, o que está acontecendo. Essa é a nossa maneira de viver. Por isso o mundo não entende. E não vai entender nunca o nosso posicionamento, não vai entender nunca as nossas declarações de fé, porque são declarações baseadas no mundo do Espírito de Deus, da verdade, para combater, se é que eu posso dizer assim, para entrar nesse mundo natural e se manifestar. Está dando para pegar? Mateus capítulo 4, vai lá rápido, no verso 4, está escrito lá, Jesus respondendo ao ataque das trevas, ele disse assim, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia! O que Jesus está falando e eu e você como seres espirituais vivos,
Nós somos dependentes desse alimento chamado verdade para fortalecer o meu espírito, para gerar fé. Diga aleluia. A fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir qualquer coisa. Não, ouvir a palavra. Ouvir a verdade. Eu deposito verdades ouvindo verdades. É o alimento para o meu espírito, para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, para nós nos montarmos, nós nos posicionarmos contra as situações e nós vencermos. Você tem que guardar isso no teu espírito aí. A tua crença tem que estar em alta. Ela não vem do nada. Ela vem justamente porque eu me alimento de verdades. Também, eu faço com que o meu espírito se fortaleça. A fé vem pelo ouvir a palavra. Olha a fé ligada à palavra. Eu disse isso aqui há pouco tempo. Qual o tempo que você gasta com a palavra? Porque se não houver um tempo gasto com a palavra e ouvindo verdade, você não gera fé. Não fortalece a tua fé. Alguém está pegando? A importância disso é muito grande, gente. É muito grande. Entenda, quando a gente está falando sobre a boca, liberar aquilo que nós cremos, imagine, como é que eu vou liberar se meu coração está vazio? É o que mais acontece. Interessante que Jesus fala assim lá em Mateus 12, lá, olha, a boca fala... interessante, não está falando que está vazio, nem pela metade, mas a boca fala do que está... Você entende que nós temos que ter um depósito ao ponto de que aquilo se acumula de tal maneira que é que nem um vulcão, sai pela tua boca com autoridade? Então é um processo, gente, do qual nós não podemos abrir mão. Agora você vem à casa de Deus, você está ouvindo mensagem, você está aprendendo sobre isso, mas requer um trabalho a mais nisso aí. Um tempo gasto com essa verdade, ouvindo outras mensagens. Agora eu quero te falar algo que é muito legal. Você também tem que ouvir a si mesmo, declarando verdades. Vá comigo aqui em Provérbios capítulo 18, esse é um ponto. Eu achei super interessante isso. Porque há uma declaração. É claro que nós nos alimentamos ouvindo. Você está aqui nessa noite ouvindo verdade. Isso vai direto para o teu espírito. Porque a necessidade do teu espírito, o meu espírito, é dizer verdades. Mas Provérbios 18, no verso 20, diz: do fruto da boca o coração se farta. Olha que legal. Você entende? Daquilo que os lábios proferem, o nosso coração se alimenta. Então, palavras que saem da boca não são meras palavras, elas trazem resultados. Preste bem atenção, do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios, este coração se satisfaz. Olha o próximo verso: a morte e a vida estão no poder da língua, quem bem a utiliza come do seu fruto. Mas aqui deixa eu te falar algo, há muitas interferências no ouvir. Mas agora eu vou te dar essa dica: se você quer um crescimento exponencial, se você quer um nitro, alguém entende nitro? No teu crescimento, no teu espírito, em fortalecimento em crença, você precisa aprender a abrir a sua própria boca declarando verdade. Pastor, eu já ouvi isso agora, eu acredito em Deus e tal, mas vem cá, mas com quanto tempo você tem gasto produzindo com os teus lábios aquilo que você crê? Não, na verdade, eu não sou um cara que falo, não, eu acredito nisso, acredito naquilo outro, acredito que Jesus cura, acredito isso, aquilo outro. Gente, olha o espírito da fé, como está escrito lá, esse é o nosso texto base, agora nós vamos lá. 2 Coríntios 4,13 diz lá: o espírito da fé é crença declarada. Eu criei, por isso eu falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Não é só crença, é uma crença o quê, gente? Declarada. Ok?
eu estou aqui nessa noite declarando essa crença. O espírito da fé está aqui no nosso meio, diga aleluia. Você está ouvindo e recebe. Mas há muitas interferências no ouvir. Vou te dar um exemplo, como eu dei aqui na segunda-feira. Fecha bem os teus ouvidos aí, aperta com o dedo mesmo, aperta aí, pode apertar. Aperta mesmo a ponto de você tentar fechar ao máximo. Eu vou diminuir a intensidade da minha voz e daqui a pouco você já não está ouvindo quase nada, não está entendendo porque você está recebendo pelo lado de fora. Há uma interferência, uma barreira e você não está ouvindo, eu já perdi alguma coisa. A palavra declara que a fé vem pelo ouvirá. Essa é uma das maneiras de nós recebermos ouvindo alguém, ouvindo uma pregação. Mas eu vou te falar, você quer um canal aberto, sem barreiras, para você receber mais e injetar, como eu estou falando, esse crescimento, essas verdades que sedimentam e te fortalecem, é você declarando verdade. Por quê? Quer ver agora o detalhe? Fecha agora da mesma maneira os ouvidos, apertando bem, aperta mesmo, para não ouvir nada. Mas agora, por exemplo, conte de 1 a 10. E você vai ouvir claramente você contando. Porque você está recebendo com o seu ouvido interior. Você declara e você ouve. O que você declara não tem interferência. Então, preste bem atenção, eu estou te falando o canal aberto desse nitro de crescimento. Por isso a Bíblia é sábia, é Deus escrevendo, o espírito da fé eu criei, por isso o Maurício falou. Aleluia, é o mais ridículo, é o mais simples, eu me amarro porque Deus ele é simples, aleluia, revelação é coisa simples. Eu criei, por isso Paulinho falou, não, eu criei, por isso eu falei. Porque Deus sabe que é um canal aberto. Você não tem interferência de fora. É direto, ligando o teu coração com a tua boca. É a mangueira, não tem, sabe, não tem nada. É passando direto. Aleluia! Não está escrito lá que o coração se satisfaz daquilo que produzem os lábios? Então segura, peão, aquilo que você fala tem uma interferência tremenda no teu coração e no teu espírito. Escreve isso aí. Pastor, mas a gente está acostumado a falar e tal. Eu vou te falar, o que a gente fala interfere na nossa vida. Interfere no crescimento da nossa vida, interfere no futuro da nossa vida, interfere na força da nossa vida. Nessa área, por exemplo, de saúde, a necessidade de nós confessarmos a saúde, a força de Deus, a vitalidade de Deus, de nós declararmos aquilo que está na palavra, o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal todos os dias. Pastor, não parece, você não parece essa idade que tem, amém, eu durmo no formol, aleluia, e todo dia eu declaro, vivifica, Senhor, aleluia. Funciona, é claro que funciona. Mas eu leio, pastor, eu sei. Tá? Não, é muito mais do que ler. Acreditas no que lê? O segundo passo, declaras aquilo que acredita? Canal aberto. Está dando para pegar aí? Interferências tremendas. A pessoa, você quer ver? Hábitos, são hábitos. Por isso que eu estou falando para você isso aqui. O Espírito da Fé faz um treinamento na nossa vida, quebrarmos determinados hábitos. Hábitos que no passado, quando nós não éramos novas criaturas, é aquele negócio, a gente sempre estava dizendo, estou morto, estou cansado, não aguento mais, estou cansado hoje, estou morto, estou cansado e tal, e você vai sentindo tudo aquilo mesmo, e aquilo ali você vai dando só liberdade, cartão verde, você está declarando, está morto, está cansado e tal, e quando você vê, estou morto, estou cansado, estou exausto, tal, então só fica assim 1 mês, 2 meses, 3 meses, não sei o que está acontecendo comigo, devo estar doente, e aí só vai, e a minha boca, a minha língua, está só alterando o meu espírito, quebrando ele. Entende, gente? Dá direção. Depois eu não vou falar sobre isso, mas o que nós declaramos, tudo acontece comigo. Minha vida é cheia de problema. Eu sou para-raio de problema.
Tudo só acontece comigo, só podia ser, comigo acontece tudo isso. E o cara só diz, as declarações, minha vida não dá certo, eu sou um fracassado, derrotado. Minha vida, não consigo, nunca tive oportunidade. Pastor, eu nunca ganhei nada na vida. E a gente vai declarando, a gente vai falando bobagem. Vai falando bobagem, como todo mundo. Por isso as pessoas são direcionadas por aquilo que falam. Gente, esse negócio de dizer, fala, não, pastor, mas é brincadeirinha. Que brincadeirinha, rapaz? Não tem esse negócio de brincadeirinha. A pessoa não entende nada sobre crença, mas ele está declarando aquilo que ele acredita, que a vida dele não vale nada, que as coisas não acontecem, a vida dele nunca vai mudar. Quem sou eu, né, pastor, para poder... Misericórdia. Alguém está pegando isso? Pastor, então eu vou ter que andar com os esparadrapos na boca. Amém, já é um treinamento. Vamos treinar um pouquinho a ficar calado. Mas eu ia... Segura. É um treinamento mesmo. Você dá uma olhada para a vida de Jesus, as determinadas declarações de Jesus. Você não vê Jesus chegar para os discípulos, estou morto. Gente, não aguento mais vocês. Eu estou... Jesus, tá. Você não vê. Em determinadas situações que ele enfrenta, há um posicionamento de fé. Quando contam para ele que Lázaro morreu, ele disse, não, fica calmo, ele está dormindo. Claro. Ele vai à casa da filha de Jairo, chega lá e todo mundo, gente, calma, a criança está dormindo, o pessoal, Qual era a declaração de todo mundo? Está morto. Por que a declaração de todo mundo é estar morto? Porque é a declaração da nossa carne, daquilo que a gente sente. Estou sentindo. Aí a gente sai declarando, sai sentindo, se larga aquilo, se entrega a essa naturalidade, se entrega ao comando. Então eu olho uma situação que eu estou enfrentando, e você também, que está dizendo para mim, já era, vou te engolir vivo, daqui você não passa. Eu acredito. Aí eu vou declarando, está difícil, não dá, já tentei, não consigo e tal. Pensei que ia melhorar, não melhorou. Esse tipo de conversinha só vai te drenando força, vai te drenando alegria, vai esvaziando o teu espírito. E aí na hora que eu tenho que dizer, pelas suas pisaduras sou curado. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. O cara está drenado, está vazio, gente. Ele não realimenta a força dele na verdade, ele não treina a se encher de verdade, a manter um espírito fortalecido e sempre vulcânico a ponto de explodir com a voz de Deus. Muralha, você já caiu. Olha a minha risada de alegria. Aleluia. Já vi minha vitória, Senhor, aleluia. Esse pastor está animadinho. Não é questão de estar animadinho. Se você não plugar, já era. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Tem que plugar. Fala para o teu irmão, tem que plugar. Pastor, mas eu não aprendi isso. Pois é, está aprendendo. E funciona. Porque o meu espírito, ele vive de verdade. Você, verdadeira pessoa que você é um ser espiritual, dependente da verdade. Mas foi assim que Deus criou. O homem era um boneco estendido no chão lá. Deus fez aquele boneco, não tem vida nenhuma, chuta nele, joga no chão, bate com a cabeça, não tem vida. Mas quando Deus criou o espírito humano, criou com ele lá dentro. O homem passou a ser criatura vivente. Você sabe, segundo alguns que estudam isso aí, no hebraico, isso aí significa que Deus criou um homem, um outro ser falante. Você lembra aquela frase que eu coloquei aqui? Que o espírito humano foi criado, lembra dessa frase? Se você não teve aí nessa quinta-feira, anote isso aí. O espírito humano, a boca foi criada para ser expressão do espírito humano. Então, se eu sou dependente de verdades,
e o meu espírito se alimenta de verdade, se fortalece com a verdade, o que é que tem que sair da minha boca? Verdade. Eu não tenho que sair da minha boca, a muralha é grande, a dificuldade é grande, eu nunca vou conseguir, meus filhos estão assim, essa situação é dessa maneira, olha como meu corpo está, verde, amarelo e branco, eu estou sentindo, eu estou com esse diagnóstico, eu vou morrer e tal. Nós estamos dando declarações das coisas desse mundo natural. Como é que eu espero que o mundo do Espírito e a verdade de Deus venha e mova e transforme isso, se eu não estou declarando verdade? A força da nossa declaração, queridos, não somos nós quem produzimos isso. A própria palavra declara que a crença, quando é liberada, o Espírito Santo é quem produz isso aí. Mas ele só pode trabalhar com aquilo que sai dos meus lábios. Pastor, estou entendendo, eu creio, mas aí sai da porta para lá e já começa a falar bobagem. Não dá certo. Na verdade, não está crendo, não ajustou, não compreendeu isso aí. Eu sou nova criatura, você também é. Então agora minha boca, põe a mão assim na boquinha. Ela agora está atrelada à verdade. Tudo então agora que eu começar a dizer fora da verdade, vai me contaminar. O meu espírito se alimenta do que produz os meus lábios. Eu posso comer algo vivo e me fortalecer, eu posso comer algo podre e me quebrar. É verdade ou não? Então o que sai errado da minha boca, que não é verdade, vai contaminar, vai enfraquecer o meu espírito. Pastor, mas não é bom ouvir mensagens de outra pessoa? Eu estou aqui agora ouvindo nessa noite, eu estou pegando, aleluia, é isso aí, é bom, mas você também tem que declarar. Diante das situações que você enfrenta, não basta apenas você ouvir e dizer que crê. Para uma muralha que fala contigo, tu tem que responder. Por uma barreira que está dizendo que daqui você não passa, diz para ela que quem vai cair é ela. Eu vou avançar. Pastor, que declaração é essa? Com que base? Eu sei, essa declaração não tem base natural, não tem base naquilo que eu vejo, eu sinto, tem base no que Deus diz. Tem base no que Ele disse. Então o que Ele disse é o que vale, é um coração expressando a crença para cima desse mundo natural e as coisas começam a mudar. Muda, gente. É a única maneira que nós damos substância para que Deus transforme situações. Mas lá em casa não tem jeito, pastor, fulano tal está pior, tal. E quanto mais eu declaro que a minha casa não tem jeito, que a minha casa não tem jeito, que a minha casa não tem jeito, é que não tem jeito mesmo, vai ficar assim, eu estou perpetuando aquela situação. Mas é estranho, né, pastor? A casa não tem jeito e eu estou declarando que ela tem. Exatamente, estou explicando, vou voltar a falar de novo pela 15ª vez. Nós não declaramos aquilo que nós vemos, nós declaramos aquilo que cremos. Mas só maluco faz isso. Amém. Sou maluco vencedor, aleluia. Minha vida cresce, progride e prospera. Minha família é abençoada. Deixa eu assim maluquinho como eu sou. Está olhando o pastor maluco, pode olhar. Tem vários aqui também. Pode olhar para o teu irmão, ele é maluco também, pode olhar. Está na academia da fé, é maluco. Você olha para Jesus, outro maluquinho. Olha para os discípulos, maluquinhos. O mundo vai entender? Claro que não. As pessoas não compreendem a fé, a crença. Então não espere que as pessoas, elas olhem para você. Esquece. Diga aleluia. O mundo do Espírito tem a sua força, gente. Está dando para pegar? Então tua boca foi criada para ser expressão de verdades. Então se eu gasto um tempo me alimentando e me fortalecendo com verdades, a boca fala do que está. Daqui a pouco você vai ver que você tem esse domínio para segurar as palavras erradas. Você tem a força para declarar para cima das situações a verdade. Diga glória. Então o espírito da fé, tem pegado isso, não tem? Não é só escrito eu crio, não. Eu falo aquilo que eu creio. Põe isso no teu caderno aí. Precisamos declarar aquilo que cremos. Isso não é uma opção, não.
Esse é o espírito da fé. É a declaração do que cremos, como eu falei, dando substância ao Espírito Santo para agir. Por isso, nós estávamos lendo lá, em Marcos capítulo 11, pegando mais especificamente o verso 23, depois nós vamos explicar por que Jesus ensina isso, mas aqui está falando sobre a declaração, e a declaração ligada a uma crença. Então Jesus disse, porque em verdade eu vos digo, qualquer um que disser a este monte, e agora põe um monte, gente, como tudo que é de barreira nesse mundo natural, querendo trazer prejuízo e destruição para a vida do homem. Pegou? É isso aí. Então nós vamos avançar, nós vamos furar essas ondas, nós vamos seguir adiante, as barreiras vão se quebrar. Então, todo que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, está quebrado, não vai me segurar. E não duvidar no seu coração. Tem a ligação com o coração. Lá em Romanos, anote aí, Romanos capítulo 10, lá no verso 10, 9, no 8, está falando lá que a palavra está na boca e no coração. Nós confessamos a palavra. E não duvidar no seu coração, então está atrelado ao que está no meu coração. Ok? Mas crê que se fará o que diz, talvez na tua tradução esteja assim, assim será com ele. Mas nessa minha está escrito assim, tudo o que disser lhe será feito. Palavras de Jesus. Pastor, isso é mó doideira. Não, a mente não entende isso. O coração crê e entende o mundo do Espírito. Diga aleluia. Então eu falei para vocês, o coração crê. Lembra que a gente falou sobre isso? Vou passar aqui. O coração ele crê. E a boca? A boca, ela declara, ela produz aquilo que se crê. E é claro que não é em si a minha boca, mas eu estou liberando a própria verdade, que é substância para o Espírito Santo produzir. Diga glória. E eu disse, terminando, que a nossa crença ela só não produz por causa de duas coisas. Primeiro, falta de confissão. Então, a partir de hoje, seja uma pessoa que declare para cima e para baixo a verdade. Declare. Por exemplo, nós temos que declarar tudo posso naquele que me fortalece. Quando? Quando tudo é contrário a isso. Quando o meu corpo diz que não é isso. Quando as situações estão querendo acabar comigo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Então, as verdades têm o seu tempo para agirem. Se está escrito que pelas suas pisaduras eu fui sarado, você vai declarar quando você está sendo atacado. Diga aleluia. Não, mas pastor, eu estou lendo. Ler é pouco, tem que declarar. Interessante, né? Porque a palavra declarada, eu comparo a palavra declarada ao que está em Efésios 6 como a espada do Espírito. E veja que interessante, porque a espada do Espírito é uma arma ofensiva, ela é de ataque. Você não pode ficar sem a espada, porque o inferno vem, você tem que dar uma paulada nele. Pastor, eu vou jogando bola de gude nele e tal. Espada do Espírito é a boca proferindo verdades. Então, a falta de confissão é uma delas. A segunda é quando eu tenho uma base de crença errada. Eu não entendo a verdade. Eu ouço uma opção de abobrinhas e besteiras, isso fica dentro de mim, aí eu vou falando coisas que não tem nada a ver com a palavra. Não vai adiantar. Então o espírito da fé, repetindo de novo, vamos lá, a gente vai botando para dentro. Não existe crença que venha produzir sem a confissão dela. Eu tinha falado sobre isso. Crer e expressar o que se crê sempre vai produzir. Escreve. Crer, expressar o que se crê sempre, põe sempre aí, sempre vai produzir. Pastor, eu fiz isso, mas eu fiz até sexta-feira e desanimei.
Eu já estou fazendo uma semana, eu pensei que em 2 dias ia resolver isso. Pensou. A Bíblia não está dizendo o tempo, está dizendo que se eu fizer de maneira contínua, Deus vai trabalhar nisso aí. Você entende que eu e você passamos por situações e enfrentamos situações que nos incomodam, que muitas vezes nós temos que conviver por um tempo, mas se eu não fizer esse trabalho de maneira contínua, eu não estou dando substância para Deus ir trabalhando e transformar aquilo ali. Pastor, eu falei uma vez só. Não, você tem que continuamente dizer e falar a verdade até a situação mudar. Diga aleluia. Até o final, quando houver... pastor, então se eu tiver que declarar que eu creio que a minha família será salva, Senhor, eu te louvo e te agradeço, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, vão levantar as mãos, vão entregar sua vida a Jesus e tal. 10 anos, vai ter que continuar, 10, 15, 20, 30. Mas esse livro não volta vazio, essa palavra não volta vazia, ela produz. Está dando para entender, gente? No verso 22, vamos lá, de Marcos 11. Jesus, quando ele ensina esse princípio, de tudo que nós dissermos, crendo, receberemos, ele dá uma declaração a respeito de algo, porque os discípulos, eles ficaram impressionados com aquilo que Jesus havia feito. Mas vamos por partes, porque é tão legal isso aqui. Marcos 11, né? 22. Eu estava em Lucas, né? Ok. Marcos 11, 22 diz assim, é o que Jesus então disse para os discípulos, eles ficaram impressionados. Olha só, gente, na minha Bíblia está assim, tende fé em Deus. Preste atenção porque isso aqui é legal. Em outras palavras, para você compreender o que Jesus estava querendo dizer, assim, olha só, presta atenção, vocês precisam ter fé como Deus a tem. Põe aí do lado, escreve, fé como Deus a tem. O que Jesus está nos ensinando? Que a nossa maneira de trabalhar fé é a mesma de Deus. Olha, nós somos filhos de um pai, aleluia. Jesus, ele aprendeu isso, porque ele fazia exatamente aquilo que o pai dizia para ele fazer. Ora, se Jesus operava em fé, nós vamos ter que operar da mesma maneira, gente. Mas não é ter fé em Deus. Porque se eu fizer essa declaração, você vai falar assim, pastor, é óbvio. Porque a nossa fé está baseada o quê? Na verdade. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, tenham a fé como Deus a tem. Então ele está falando de uma maneira, como é que essa fé trabalha? E por isso que não entra no verso 23, Jesus vem explicando. O verso 23, na verdade, é uma explicação, dizendo, olha, tenha fé, Elinho, como Deus a tem. Eu vou te falar como é que é essa fé. O espírito dessa fé é o seguinte, você tem que crer e declarar, e você verá os resultados. Aleluia! Vamos aprendendo. Jesus não está dizendo, tenha fé em Deus, tá bacana, e tal, me ensina isso aí, Jesus, e tal. Não é isso que está escrito aí. Tenha fé como Deus a tem, Elinho. Essa é a qualidade, é a maneira. Como é que Deus age? É como você tem que agir, Elinho. Aprende com teu pai. Nós estamos aprendendo aqui com o nosso irmão mais velho, Jesus. Diga aleluia. O que significa que quando fala sobre isso, é essa característica. A fé é essa aí. É a fé que produz com os lábios aquilo que se crê. A fé que Deus tem e como Ele age é a mesma que Ele quer que eu e você tenhamos no nosso dia a dia. Porque só dessa maneira, gente, nós vamos enfrentar esse mundo de trevas e vencer. Não tem outra maneira, hein? Pastor, eu fico desejando que Deus faça isso por mim. Eu já falei, Deus não trabalha no desejo, Ele não trabalha na vontade, Ele só entende essa linguagem. Elinho, eu estou te ensinando pela minha palavra, Jesus está nos ensinando, esse livro nos ensina sobre fé. A fé vem pelo ouvir, Jesus declarou que o meu espírito precisa se alimentar da verdade,
A boca fala do que está cheio o coração, nós alimentamos o nosso coração com aquilo que nós produzimos, e nós vamos juntando tudo isso, o espírito da fé, eu criei, por isso eu falei, está nos ensinando, gente, a trabalhar no nosso dia a dia. Não é essa noção que as pessoas têm de que fé é algo que eu uso quando eu vou para a igreja, aleluia, glória a Deus. Isso é religião. Você tem fé em Deus e tal, mas aí tem uma vida quebrada, tem uma vida longe dos resultados de Deus, tem uma vida tão distante, gente, de entendimento de palavra, que não produz nada. Como todo mundo. Veja só, se o mundo é de trevas, e se há uma força espiritual contrária, só vamos vencer com a força de Deus, com a verdade. E de que maneira? Pastor, eu acho que eu vou vencer jogando a Bíblia nos meus problemas. Não está escrito. Se fosse jogar a Bíblia, Deus fala assim, Elinho, para cada problema que você enfrentar, joga a Bíblia. Para os maiores, você pega aquela bem grande. Para os menores, uma pequena, no Novo Testamento já resolve, não tem problema. Uma encravada, por exemplo, então só meia dúzia de versículos, joga lá. E tal. Vamos lá, pastor, eu já vi gente expulsando demônio, matando a Bíblia na cabeça do demônio. Você vai causar uma fratura na cabeça da pessoa e o demônio vai... Sai! Nossa maneira de produzir verdade, gente, é trabalhando esse livro como Jesus está ensinando. Os discípulos viram algo, nós vamos analisar isso. Aí Jesus sacou tudo, fez aquilo a propósito para os discípulos. Puxa, mas olha, tremenda, presta atenção. Pronto, Deus sentou com eles para nos ensinar. Está dando para pegar? Amém. Então o verso 22, ele precisa ser lido dessa maneira. Ao que Jesus então lhes disse: tenham fé como Deus tem. Vamos a Gênesis capítulo 1, eu vou iniciar isso e a gente vai continuar. Bom, tenham a fé como Deus tem, e podemos, claro, você é filho de Deus ou não? Que eu saiba, você é, eu também, pertenço ao reino, tenho a natureza dele. Então, a fé de papai é a minha. Escreve aí, a fé de papai é a minha. Então, senhor. Em Gênesis, primeiro capítulo, ensina sobre fé. Olha que coisa interessante, porque começa assim todo o início do verso daquilo que Deus iria produzir. Para pensar. Interessante, né? Deus não pegou assim as coisas, jurou na mão, jogou para o alto, depois jogou umas bolas no sinal e tal, jogou um fogo para cima e começou a aparecer as... Interessante, né? Deus faz a sua criação em cima de uma palavra proferida. Pô, pastor, não havia parado para pensar. Pois é, olha quantas vezes está isso descrito. Pega aí, dever de casa para a semana que vem. Anota aí, dever de casa. Vai ler Gênesis, primeiro capítulo, e vai grifar quantas vezes Deus disse. Peraí, então quer dizer, olha só, então realmente, pastor, eu estou compreendendo. A fé está ligada à boca, né? Tá. Qual o espírito da fé? Eu criei, por isso calei-me. Eu criei, por isso eu falei. Meu Deus, gente, isso aqui, quanto mais você medita nessa simplicidade, mais isso é revelador para você. E aí você para pensar assim, meu Deus, o segredo das coisas serem criadas e transformadas. Então eu declarar a minha boca, e o inferno está querendo que eu fique chorando no canto, reclamando da vida, e falando bobagem. Exatamente. Ele não quer que você entenda isso. Ele sabe o poder das palavras proferidas quando cridas. O poder dessa verdade sendo dito para cima dos ataques, das situações que nós enfrentamos. Disse Deus. Está escrito, pensou Deus?
Disse Deus, haja luz. E o quê? Pergunto eu a você, você acha que Deus tirou isso de onde? Dele mesmo. Ou você acha que ele se posicionou assim? Vou tentar. Haja luz. Ele, que é a verdade, proferindo aquilo que ele crê que é ele. Haja luz! Não tem dúvida. O que estava nele foi proferido, foi feito. Deus tira, preste bem atenção, você tem que entender isso. Deus não tira haja luz do nada. Ele tira dele. Esse livro é ele. Essas verdades, esses princípios são ele. Então nós estamos tirando ele dele. Essa verdade produz quando nós cremos. Não somos nós, não tem nada a ver com a nossa vida, com a nossa humanidade, não é a nossa força, não é a nossa capacidade. É ele, crido e proferido. Haja luz! E é o mais tremendo que uma das colocações interpretativas desse verso no hebraico é a seguinte, escreve aí: luz, disse Deus, que há em mim, seja. Luz que há em mim, seja. Mas foi proferido. A pessoa, Deus assim, Oh, Deus não é mudinho. Ele é a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo é Deus, o verbo é a... Por isso que ele diz, tudo que sai da minha boca não volta vazio, porque é o sistema do reino e é o sistema de Deus, é palavra. Não é qualquer palavra, não dá certo com qualquer palavra, não dá, tem esperança que isso possa acontecer, quem sabe, talvez, olha as declarações fora da palavra da verdade sobre crença. Muito interessante. Luz que há em mim, seja, e houve luz. E como eu falei, Deus não está tentando se ia ou não dar certo. Ele já estava nele, é ele declarando. Diga aleluia. Deu para pegar isso aí, gente? Amém. Tem tantas coisas para a gente colocar aí para o teu coração, mas você vai aprendendo, medita nisso aí. A força que Deus nos deu, gente, está nele, a própria palavra. Você vence, eu também, por causa dessa palavra. Não é nada nosso. Não temos nada de especial. Deus não escolheu pessoas especiais, inteligentes, para serem vitoriosas. Não. Deus escolheu o ser humano capaz de acreditar na sua palavra, porque escolhe, diga aleluia, em detrimento daquilo que passa ou que acontece, ele escolhe a verdade, acredita e declara, e vê Deus fazer milagre em cima de milagre. Para que você tem com Deus? É assim com Ele? Não. Eu aprendi a fé de papai. Fala para o teu irmão, aprendi a fé de papai hoje. É muito maravilhoso, né? É para todos. O sistema do reino é esse. É assim que Deus opera. Graças a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos continuar nessa série aí. Tem muitas coisas, vamos falar de Gênesis 1, mas faz esse dever de casa. É interessante, eu estava vendo isso, depois a gente vai comentar. Mas inúmeras vezes no Velho Testamento, Deus é assim diz o Senhor. Ó, assim diz o Senhor. Ué, mas por que ele tem que dizer assim diz o Senhor? Porque Ele é a palavra. Diga glória. Pastor, eu sou meio calado, especialmente em dias de luta, aí que eu fico deprimido para baixo, não falo nada. Não, eu estou me largando, eu estou me entregando a um sentimento, a uma pressão de uma situação que está me empurrando, colocando no buraco. Não, gente, a gente não pode, ele não pode se entregar assim, não.
Alguém está pegando? Não, pastor, mas eu estou sentindo. Cara, rapaz, eu volto a falar de novo. Esse negócio de sentir é do mundo natural. Você é um ser espiritual, você pode segurar isso aí. Eu, recentemente, conversando com um pastor, numa situação que ele estava enfrentando, e ele me ligou, já vi logo pela voz dele que ele estava passando uma situação. Eu falei, olha, cara, vou falar no Espírito Santo para você. Não se entrega a isso tudo que você ouviu não, porque você vai entrar debaixo de uma coberta e você vai ficar um mês deprimido. Eu aceitei aquilo, eu recebi aquilo, aquilo mexeu comigo. Então, por causa do meu sentimento, eu decido no sentimento me quebrar. Sou um pobre, coitado, ninguém gosta de mim, estou me quebrado e tal, pá. Tudo errado, tudo errado, tudo errado. Está vendo? O nosso posicionamento diante das situações, que esse livro extensamente nos ensina a como posicionar para vencer. Está dando para pegar? Isso é como o homem natural vive, sem Deus, sem aliança. Você tem o seu Pai, aleluia, Ele mora em você. Somos novas criaturas, nós operamos nesse mundo para vencer com as leis do reino, o sistema do reino. Você não pode ser mais controlado pelo que sente, pelo que vê, pelo que ouve, senão você não avança, senão você não conquista mais, não vê as coisas mudarem. Isso é uma escolha. Mas hoje eu acordei. Pois é, tem dia que vai acordar assim. Mas nós vamos fazer a diferença escolhendo não aceitar aquilo. Se posicionar diferente. Alguém está pegando? A nossa liberdade é grande, gente. Levanta suas mãos. Aleluia.